Então vamos lá, nosso capítulo 19, né? Passes. Passes magnéticos. Então aí depois das desobsessões, né? Aí a gente vê alguns casos um pouco mais leves. Aí ele vai, né, junto com Alexandre, então aí ele pede para participar, né, estudar aí a respeito dos passes. Não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhe o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano. Aí a primeira questão, né, qual era o trabalho dos enfermeiros nos trabalhos dos passes magnéticos? Começa aí, né? Isso. Todas as pessoas vindo assim recebiam um toque salutar e depois de atenderem aos encarnados, ministrar o socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre, indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a disposição dos espaços de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Aí não seria a resposta da primeira até aí? Depois não, é isso. Agora começa a 2. Agora, logo em seguida, já começa a 2, né? A primeira questão aí é esse trechinho mais curto mesmo. Isso. Os enfermeiros. Vê que quem trabalha com passe, porque assim, quando você vai trabalhar na câmara, não pode ficar naquele blá 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 blá. A câmara tem que ficar num silêncio sepulcral. Pode ter bate-papo, não pode ter conversa. Tem que ser assim, concentração máxima naquilo que está fazendo ali na câmara, para poder aplicar os passes. E a gente vê que até do lado de lá é a mesma coisa. Né? Uhum. Enfermeiros vigilantes. Muito bem. Porque ele fala aqui, ó, falavam raramente e operavam com intensidade. Então Sim. tinha que ser, um tipo de trabalho que aquelas pessoas que gostam de falar muito sofrem nesse tipo de trabalho. Não dá para esse tipo de trabalho. Pois é. Aí vem, né, a segunda questão, né? Quais os quesitos para ser trabalhador de passes magnéticos? Ele pergunta, né? Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes é subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades falantes. O missionário, só um minutinho.
O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Pouca coisa, hein? Tá. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que justifica, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. O negócio lá é diferente, né? É a coisa lá em alto nível, meu amigo. Você não está mais na carne. Então, a exigência é grande. O missionário do auxílio magnético, na crosta, aqui ou na esfera, necessita. É engraçado que ele fala na crosta ou aqui na esfera, né? Ele considera que seriam as mesmas coisas. Só que aqui é muito mais difícil de atingir, né? É como ele fala aqui, ó. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, né? Uhum. Aqui quando ele cita na crosta ou aqui em nossa esfera, é o missionário desencarnado. É o desencarnado mesmo, tá atuando na crosta, ok, entendi. Sim. A nossa esfera, quando ele fala em nossa esfera, o plano espiritual, certo? Plano espiritual. Isso. Compreendido. Você vê que é porque assim, do lado de lá, você tem que ter uma capacitação melhor do que quem está encarnado. Sim. Tem. Né? Porque lá as energias, elas são, vamos dizer assim, quando a gente está encarnado, as nossas energias, elas são mais contidas. Do lado de lá, a coisa já é mais acentuada. Então, uma pessoa que acabou de chegar lá do umbral, não pode chegar e aplicar passe nos outros, porque senão não vai complicar a vida da pessoa, né? Uhum. Então, lá, a exigência realmente é muito maior. Uhum. Agora, aqui que nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui, pau para toda obra. Então, a gente já veio aqui justamente para a gente poder aprender, para a gente poder desfazer aí dos nossos vícios e defeitos. Então, aqui a gente tem que realmente se dispor. Tanto que depois, mais para frente, ele fala, né, que essas exigências para o encarnado já são mais brandas, porque a gente aqui está tudo no mesmo barco. Todo mundo aqui está devendo alguma coisa para alguém. Sim. Então, não tem como aqui na Terra se exigir santidade de ninguém. Sim, sim. E, lamentavelmente, muitas pessoas vão ao centro e, mesmo não estando preparadas, querem dar passes, né? Pode estar não preparado pelo dia que teve, não preparado por ter uma... Tem gente até que tem uma certa pontinha de vaidade por ser médio, como se fosse uma coisa do outro planeta. Isso, inclusive, acho que é mencionado nesse texto aqui. Quando, na verdade, ser médio é uma missão que você tem, né? Isso. Então, muita gente vai para o centro, infelizmente, né? Lá não tem como detectar. Eu acho que lá no plano, se alguém fizer isso, vai... Do lado de lá não tem como. Volta para casa. E lá é tudo transparente, né? Isso, eu acho que isso. Lá é tudo transparente. Você não tem como ser ator, né? Lá é a sua essência que está translúcida. Então, a pessoa bateu o olho em você não tem como, né? Você falar, não, estou bem hoje. Como é que você está bem, meu amigo? Ó, como é que você está. Você quer enganar quem, né? Você quer enganar quem? Será que tem isso lá do outro lado, Cláudio? E aí? Elucubremos. Como é que é? Será que tem isso lá do outro lado mesmo? O cara chegar e querer participar de alguma coisa desse nível sem preparo? Não tem como. Não tem, né? Não, mas será que alguém tenta? É isso que eu estou dizendo. Algum indivíduo tentaria, algum desencarnado, chegar lá e dizer assim, eu vou assim mesmo. Muito difícil, porque lá você não tem como esconder o seu, vamos dizer assim, o seu lado sombrio. Sim, sim. Tem como você esconder. Então, justamente. Então, se não estiver bem, nem vai, porque vão te detectar. Não vai, porque lembra quando a gente estudou o Obreiros,
quando o pessoal foi lá, tudo com a irmã Zenóbia, se abrigou Sim, lá sim. na casa, e o pessoal da zona umbraliana tentou invadir, mas eles não conseguiam, porque tinha uma barreira magnética. Sim, justamente isso que eu lembrei agora. Entendeu? Não Justamente tem isso, como. cara. Você nem entra no recinto, não? Não entra. Verdade. Nem deve entrar no ambiente, porque é uma barreira magnética ali que, pô, não dá para mim. Tem que melhorar, tem que trabalhar, volta, meu amigo, trabalhe. Depois, quem sabe, talvez, algum dia. Vamos dizer assim, que você tem naturalmente um passaporte moral para entrar ou não em determinados lugares. Sim. E pelo que a gente já viu também, você tem cursos lá em cima, né? Você tem preparações, né? Tem. Eu acho que ninguém vai chegar e atuar como médium nesse nível sem ter tido um preparo lá. Mesmo que tenha feito alguma coisa aqui, lá é diferente, né? Eu penso que lá do lado de lá funciona mais ou menos parecido com o que é aqui. Desde que a pessoa tenha boa vontade e que ela realmente queira colaborar, ela é aceita lá nos cursos que existem lá. Com certeza. Mas para você desempenhar determinada tarefa, você tem que aprender. Né? Então não basta só boa vontade, você tem que saber o que você está fazendo. Sim. Né? Mas com certeza, deve ser assim mesmo. Não existe, não, é uma meia boca, não existe isso, né? Eu acredito que você sabe, você não sabe, está preparado, não está preparado. Mas o legal, o bem bacana, que eu acho que não existe a condenação, vamos dizer, né? Não, eu não estou preparado agora. Mas espera aí, um dia eu posso estar, um dia eu posso estar mais próximo da divindade, enfim, posso estar numa frequência melhor desde que eu me dedique a isso. Então, eu tenho sempre a chance. Sempre a porta vai estar aberta. Esse é o grande diferencial. A porta sempre estará aberta para aqueles que realmente estiverem na condição de. Entendeu? Então, você está ou não está. Mas a chance sempre irá existir. Isso é que eu acho bem bacana. Isso eu acho que é inspirador para caramba. Eu acho que abre assim uma perspectiva e um vislumbre para qualquer ser humano, em qualquer condição, né? de estar, de melhorar, pô. Entendeu? Porque no fim, é esse o objetivo do universo, vamos dizer, né? Então, sempre existirá a chance, né? Sempre existirá. É só pegar aí toda a trajetória do André Luiz. Ele foi aprendendo. Exatamente. Hoje ele é um espírito que vamos dizer assim, ele não é um espírito elevado, mas ele é um espírito já bem mais esclarecido. Sim. Então, toda a trajetória que ele teve de aprendizado, ele foi acumulando esse conhecimento todo. Mas não podemos dizer, claro, que tem muita gente que pensa que o André Luiz é um espírito elevado. Ele não é um espírito elevado, ele é igual a nós. Sim. Né? O que aconteceu é que durante toda essa trajetória ele foi acumulando conhecimento e experiência. Ele fez parte aí de um aprendizado que ele ganhou muito conhecimento. Sim. Mas ele não é um espírito elevado. Agora, nós podemos também um dia ter todo esse aprendizado. Basta a gente poder, né, fazer jus a isso, né? A gente se dispor realmente a ter esse aprendizado também. Sim. Ele aprendeu e se realimentou, se corrigiu, né, e foi naquele processo de realimentação e foi galgando gradativamente, né, as posições lá. Mas tudo através do merecimento, evidentemente. Tudo de merecimento. Ele fez o quê? Ele fez a reforma mental dele, né? A reforma mental, diga-se, a reforma íntima, né? Que fala nas escolas, reforma íntima. E é o que João Batista, né? Que nos tempos de Jesus falava, mas ele falava reforma mental. É a mesma coisa. Então, André Luiz fez essa reforma mental dele. Sim. E isso, obviamente, lhe deu uma grande bagagem de conhecimento para numa vida, numa encarnação futura, ele vir e poder realmente realizar no mundo material
muito mais coisa para ele ganhar muito mais mérito ainda. Sim, sim. Porque a gente não evolui só no plano espiritual. Nós que precisamos, né, da matéria ainda, a gente não se livrou das nossas características materiais, a gente precisa vir na Terra e reencarnar para, na Terra, a gente aplicar o nosso conhecimento na prática. Uhum. Ele é uma pessoa que aprendeu muito lá no plano espiritual, mas ele não se livrou de reencarnar. Talvez ele já esteja reencarnado hoje, a gente não sabe. Não. Mas a gente também pode aproveitar a mesma coisa no plano espiritual, mas a gente ainda tem que voltar para a matéria para aplicar esses conhecimentos na matéria. Sim. A gente ainda não está nesse nível de não precisar mais reencarnar. A gente está longe ainda disso. Está muito longe, nossa. Existe algum registro de, depois que o Chico desencarnou, o André Luiz nunca mais foi psicografado por ninguém, né? Não existe. Conheço. A pergunta 3 é logo em seguida aí, né? Sim. Eu queria só fazer um comentário aqui, assim, na sequência depois. Que ele fala... Ele pergunta assim, os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Aí ele responde, todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido. Uhum. Porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam, indiretamente, o neófito, né, ou seja, o aprendiz, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Uhum. São muito raros, porém, isso aqui eu frisei, são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem. Uhum. Então, muitos ainda entendem a mediunidade como um milagre, como algo espetacular, sendo que não é. Ele é um instrumento de trabalho igual a qualquer outro, né? Tanto que a gente cansa de falar, mediunidade não é exclusividade de um ou de outro, é de todos. Uhum. Todo mundo tem mediunidade, cada um de uma forma, mas todos têm. Uhum. Aí vem a terceira, né? Quais as condições para que um encarnado possa desenvolver a capacidade radiante, passe magnético? Não longe de nós, fornecidos técnicos virtuais com auxílio magnético em atividades metódicas, em atividade metódica. Reconhecia-lhes no trabalho silencioso um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, notando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de construção pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Essa seria a pergunta, né, que ele faz. Sim. Daí, logo em seguida, o orientador percebeu a intenção e elucidou de pronto. Conseguir a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das radiações vitais.
Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde às instruções, às interrupções ávidas, ou ávidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente. Isso é inquietude obsidente. Seria o quê? Esse obsidente. Boa pergunta, vou procurar aqui no dicionário, que eu não sei. Todas as características, né, constituem barreiras que impõem a passagem de energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par de requisitos de ordem psíquica, a fiscalização dos elementos destinados à armazenagem celular é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como na saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. Portanto, provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Acho que a resposta vai até aí, né? O mentor fez uma pausa longa, observando em mim o efeito de suas palavras, concluiu. Levado a efeito a construção da boa vontade, sincero, trabalhador legal, compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dela na missão de amparo aos semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamentos que o erguem à posição mais elevada. É isso aí. Até aí, né? Agora, esse texto que vem a seguir aí, que na verdade é uma pergunta do André Luiz, eu não compreendi muito bem. Eu li ele 2 vezes, 3 vezes e fiquei meio boiando. Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto em derredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Ele está se referindo aí a um médio, é isso? O órgão completo e adequado? É que antes aqui, como o Alexandre ele faz toda uma descrição do que seria o ideal de um médium, no plano das emoções e plano físico, né? Ele menciona as duas coisas. Como nós já vimos várias vezes, né? Porque ele coloca, até procurei aqui, ó, inquietude obsidente significa uma inquietude obsessiva, pessoa que é inquieta, obsessivamente inquieta, né? Então ele faz todo um elenco de requisitos, vamos dizer assim, tanto emocionais como materiais, para quem quer ser um médium. Isso. Então ele coloca aqui que você não pode ser uma pessoa que se magoa excessivamente, que não tem uma paixão desvairada, você não pode ser uma pessoa excessivamente inquieta, né? Isso constitui barreiras que impedem a passagem de energias auxiliadoras. Então, a parte emocional. Aí depois ele faz toda uma descrição da parte fisiológica, né? Então você não pode ser um alcoólatra, você não pode ser um glutão, você tem que ter toda uma moderação em termos de alimentação para você poder trabalhar com médium. Como tudo isso daqui que ele colocou na Terra, entre nós, é quase que impossível achar, verdade. Aí ele pergunta, mas e se de repente, numa necessidade, precisa de um encarnado como médium para poder fazer um trabalho,
e você não tem alguém nessas condições ideais. O que a gente faz? É isso que ele perguntou. Ele complementa: existirá, porém, certamente ao nosso lado um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo. Quer dizer, ou seja, é um cara que é um descontrolado, vamos dizer assim, né? Ou físico ou emocionalmente. Então, o que eu entendi, então agora eu entendi. Ele vai dizer que não percebe os perigos que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Então, agora eu percebi. Quer dizer, mesmo que você não seja o ideal, você vai quebrar o galho. Sim, seria isso. Isso mesmo. Já que não tem tu, vai tu mesmo. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Esse cara O cara tá até bêbado, mas tudo bem, vamos fazer o quê? É o que temos para agora, né? Então, infelizmente... A história do bêbado que foi batizado. Você viu Jesus? Não, se ele estava aqui, ele já foi embora, porque o cara enfiou a cabeça dele dentro d'água 3 vezes lá. Você viu Jesus? Não vi não. Não vi não. Porque depois na sequência ele até fala, né? O André Luiz pergunta, né? Será crível que não possa ser aproveitado? Quer dizer, já que não tem um ideal, tem lá um cara lá todo mamado lá, será que não dá pra gente aproveitar ele para alguma coisa, pelo menos? Aí o instrutor sorriu bondosamente e considerou, seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Então ele coloca, já que naquele momento não tem um ideal, vai o que tem ali no momento para ser utilizado. Mesmo que o cara não esteja nessas condições ideais, desde que ele tenha boa vontade, o plano espiritual consegue utilizá-lo como um instrumento para beneficiar uma outra pessoa. Sim, exatamente. Ele até fala a verdade verídica, verdadeira aqui, né? Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Sim. Qualquer cota de boa vontade é espírito de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Perfeito. Porque nós, como encarnados aqui, a gente está passando por todos esses momentos. Você achar uma pessoa nessas condições que ele coloca aqui, entre nós, é quase que impossível. Com certeza. Com certeza. É muito difícil. Impossível, porque realmente o mundo é muito agressivo. E as pessoas tendem a responder à altura, né? Aquele revide, né, entre aspas. Né? Quer dizer, você não deve ir por cento nessas condições, mas se você estiver na rua e precisar, meu amigo, é tu mesmo. Sim. Você vai virar um instrumento de auxílio para alguém. Sim. Perfeito. A gente até viu nos capítulos anteriores que o próprio médium, ao fazer o trabalho, ele está trabalhando para ele mesmo. Sim, sim, exatamente. Então ele não está só beneficiando o assistido, o próprio médium está sendo beneficiado ele próprio. Verdade. Muitas vezes, quando o médium dá uma mensagem falando, né, algumas coisas, muitas das coisas que ele está falando se aplica para ele próprio. Não é para os assistidos. Então, todos são auxiliados, né? Não é só o assistido. O médium também tem também o seu aprendizado no trabalho. Aí, no final dessa página, o último parágrafo aí dessa página, ele ainda fala assim: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, quando ele coloca tudo isso aqui, não é para te desencorajar, para te desestimular, para te desanimar. É para você se esforçar para você atingir esses requisitos. Sim, buscar isso, né? É o contrário.
É igual aquele caso que você relatou aí, Alexandre, acho que semana passada, né? Que o rapaz desistiu de ser evangelizador porque ele não fazia o que ele próprio falava, mas é justamente isso aqui que ele está colocando. Não é para a gente se desencorajar, é para a gente buscar, Isso aí. almejar a chegar nesse nível. Se você não faz, então faça, né? É. Faça. Ué. Você se dispôs a ir lá e evangelizar, né? Ajudar os outros, então faça o que você está falando. É porque no nosso mundo hoje, se a gente for desistir de fazer determinadas coisas por más tendências, defeitos ou vícios que a gente tem, nós vamos desistir de tudo. Sim, porque, e outra coisa interessante, que é outra coisa que a gente já sempre ouve, uma melhor maneira de você aprender é você ensinando. Sim. Ora, se você se prepara para ensinar, você está aprendendo. Exatamente. Então, esse é o caminho. Aí ele é apresentado a uma... Isso, logo em seguida, aí, né? Uma senhora. O André Luiz, ele se dispõe a aprender um pouco mais a respeito dessa questão aí dos passes, né? Uhum. Aí o Alexandre apresenta ele ao Anacleto, que aí o Anacleto que vai conduzir o André Luiz aí para alguns outros trabalhos ali com alguns outros assistidos, né? E dão as explicações para ele nesse trabalho de passes aí. Até porque, como ele menciona, ele foi médico, né? Então, vamos tratar do coraçãozinho lá da mulher. Sim. Bem interessante, eu achei isso aqui. A nuvem negra, porque ela tinha problema. Vamos lá. Uhum. 36. O que é isso que ele fala aqui? Sino auricular. Tá. Estrutura cardíaca é responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo direito. É bom que a gente aprende medicina também fazendo esse livro. É um curso aí meio rápido. Intensivo. Intensivão aí, né? 36. Região do coração que controla a frequência cardíaca. É o sino auricular. O outro é o 35, válvula mitral. Aí a quarta questão, né? Os auxiliadores magnéticos atuam apenas nas casas espíritas? Quais os benefícios do passe magnético que Anacleto operou na senhora que apresentava uma nuvem negra próxima ao coração? Não, eu acho que não, né? Acho que a primeira pergunta aí, somente nas casas espíritas, não, né? Acho que em qualquer lugar eles podem atuar, né? Sim. Auxiliares magnéticos. Auxiliadores magnéticos. No caso aqui, para os encarnados, o correto é só na casa espírita. Na casa espírita, isso. Você tem uma proteção, né? O pessoal do plano espiritual, eles conseguem fazer em qualquer lugar. Uhum. Assim, num lugar mais reservado, como são os centros espíritas, as igrejas, são lugares mais apropriados, né? Mas o plano espiritual consegue atuar em qualquer lugar. Agora, nós, né, somos espíritas, o que sempre é recomendado? Esse tipo de trabalho não pode ser feito fora da casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita é um lugar protegido, é um lugar onde tem toda uma barreira magnética que vai auxiliar você e vai te proteger. Fora da casa espírita, principalmente trabalhos de incorporação, mediunidade, não se deve fazer. Porque é arriscado, muito, muito arriscado. Uhum. Aqui, inclusive, eu procurei um texto que falasse, né, que não é só nas casas espíritas. Na página 339, lá em cima, ele fala: é preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existem solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Uhum. É isso mesmo. Aí na página 336, aí ele conduz, né, o André, né, ele fala: delicadamente colocou do lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã.
Sim. Aí ele fala... Observe o coração, principalmente a válvula mitral. Isso. O André Luiz que não gosta, né? Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que ele respondeu. Como é que ele fala? Interessando ainda a válvula aórtica? Se interessando não é no sentido de interessar, acho que não, né? É um sentido de interferir, talvez, né? Interessando ainda a válvula aórtica. Sim. Ou envolvendo ainda, né? Aonde que tem isso? Ele fala, detive-me, na página 336. Depois da válvula mitral aí. O penúltimo parágrafo. Detive-me em acurado exame da região. Detive-me em acurado exame da região mencionada. E efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra. Isso. Cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos. Acho que esse interessando aí é envolvendo, eu entendo. Né? Envolvendo, incluindo, né? Isso. Afetando, tudo nesse sentido aí, né? Isso, Ela estava exercendo Ela estava interferindo, né, na verdade, né? Também na válvula aórtica. Sim. É isso aí. Expus ao novo amigo minhas observações, que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhes corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio, a sintonia do mal. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. A importância da oração aí. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Essa amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Nossa. De repente a mulher podia ter um ataque cardíaco ali. Você vê? Olha a situação. Tudo por causa de uma discussão. Né? Discussão doméstica. Mas uma vez eu vi um cardiologista falando que você pode ter um infarto emocional, assim, um infarto decorrente de uma tristeza profunda, de uma discussão acalorada. Você não tem nada no coração. E você é vítima de um ataque cardíaco por questões emocionais. Interessante, né? Tá aí, ó. Não, mas isso é mais ou menos, não vou dizer comum, mas a gente vê vários relatos aí de pessoas que, através de uma emoção muito forte, uma situação que o cara se deparou ali, né? O cara vem a óbito, cara. Coração sadio, né? Não tinha nada e o cara... São histórias aí do cotidiano, muitas vezes. É o que acontece muitas vezes. Você vê a pessoa tá ali firme, forte, tudo, e de repente do nada a pessoa dá um ataque cardíaco e morre. E muitas vezes é decorrente desse tipo de coisa aqui. A gente sabe que às vezes o cara tem um ataque desse aí, ele tinha uma formação congênita e levou ele à morte. Jogador de futebol é comum isso, né? O cara joga bola Mas, independente disso, de uma má formação, você pode ter um coração sadio e ser vítima de um infarto por uma questão emocional,
uma coisa muito forte que te afetou. É incrível isso, né? Sim. Seu coração sadio, não tem nada. Isso é relativamente comum, não vou dizer que é comum, mas isso mexe vida se a gente ouve falar. Sim. Pô, o cara não tinha nada, não sei o quê, mas, pô, recebeu uma notícia, não sei o quê, que o cara foi embora. Descarga de adrenalina. Yes. Às vezes acontece, por exemplo, com um casal que viveu a vida toda junto, um falece e o outro daqui a pouco falece também. Muitas vezes a tristeza da perda do companheiro ou da companheira, a pessoa acaba realmente numa depressão que acaba levando à morte mesmo. Sim, eu conheço na minha próxima, que eu já comentei isso, né? O pai do Antônio Carlos, logo que faleceu de Covid também. O pai dele, depois que a esposa foi embora, o velho entrou numa depressão que ninguém conseguiu tirar do buraco. Ninguém. Entrou e um ano, uns 2 anos depois, ele embarcou também. Para trás. É isso aí. Ele fala que se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive. Então, a mente nossa realmente ela tem um poder que a gente ainda desconhece. Totalmente. Uhum. Aí ele segue aqui, né, falando as observações a respeito aí da... Acho que aí vem a pergunta 4, né, não? A segunda parte aí, quais os benefícios do passe? Isso. Quais os benefícios do passe magnético? Passe magnético. Página 337 aí no... Sempre sob minha observação. Sempre sobre minha observação, a Anacleto assumia a nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer as expansões irradiantes e em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo e com surpresa notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma. Observando-se nitidamente que os raios de luminosidade, luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação e reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral, deslocando-se vagarosamente e como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente através dos quadris até o joelho, repetindo o contato nas regiões mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Então, foi esse o procedimento que ele utilizou, né? Eu estava admirado e como um assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe minha pergunta, mas na hipótese de não socorrer esse irmão na colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Isso também foi legal. Foi legal pra caramba, porque pelo que eu entendi, ela trabalhava na casa, né? E teve essa discussão com o marido e foi socorrida pelos desencarnados que ela estava lá. Aí o André pergunta, preocupado, né? E se ela não estivesse aqui, né?
Isso. Pode continuar então, Alexandre, de modo algum. Aí ele fala, de modo algum, respondeu Anacleto sorrindo, há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas que, por meio de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. É isso aí, a manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Novamente a oração, né? Eu acho que não passa um capítulo sem falar da oração, do poder da oração, né? De como você consegue as coisas orando, né? Sempre levando seu pensamento lá para... estando em sintonia com o plano espiritual, né? Da melhor maneira possível. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É legal as comparações que ele faz ali no começo. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo. Criança frágil, sequiosa do carinho materno. Ela não estava nessa condição, né? Então, ela estava, na verdade, buscando o caminho, como ele fala no começo, né? Está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Nessa condição. Porque aqui o que ele coloca, deixa claro aqui, que não é só o espiritismo que você vai receber ajuda em qualquer lugar. Não, sim. Se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é muçulmano, o que interessa é você realmente estar consciente da busca pela verdade, você é uma pessoa que realmente está buscando melhorar a si próprio, você em qualquer religião, ou até mesmo sem religião, como a gente vai ver mais na próxima questão, você vai ser ajudado. Isso do lado de lá, não existe religião do lado de lá. Religião fomos nós, homens, que criaram isso. Que só serve para dividir as pessoas, né? Nós podemos até ir mais longe, porque na pergunta 5 ele comenta exatamente isso. Que você está falando, mesmo que você não tenha religião, né? O que ele pergunta aí, né? Na quinta que ele pergunta, ser uma pessoa religiosa é necessário ao recebimento de auxílio? Aí ele menciona na 339 aí, ó. Aí, Leonel, todavia, meu amigo. Todavia, meu amigo, ele começa aí, né? Todavia, considerei, admitamos, né? Admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem afiliação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos nossos passos libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que conhecia, Alexandre observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora em defesa à religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias sediantes, mas se ficasse integralmente mergulhado nas sombras da ignorância e da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências
legítimas. Você pode não estar ligado a uma religião, mas também não pode ser o cão chupando manga, né? Porque aí você Exatamente. Você tá... É você e você, né? Você não quer, então tá bom. Mas não precisa estar rotulado, né? Eu sou budista, eu sou kardecista, eu sou católico, para ter um auxílio, né? Você ter uma religião não quer dizer nada, né? Porque nós vemos pessoas que não têm religião e auxiliam os outros, são pessoas educadas e tudo mais. E você vê pessoas religiosas que têm a Bíblia na ponta da língua, mas só lasca a vida dos outros. Sim. Então, uma coisa não quer dizer absolutamente nada. Sim, o seu íntimo, as suas atitudes, o seu comportamento, né? Enfim, as suas reais intenções diante de você e dos outros na vida, né? Então, essa linha de comportamento e pensamento aí que realmente te leva a conseguir algum tipo de auxílio, né? E não o rótulo religioso que você carrega, né? Ou a carteirinha que você tem de católico, de protestante, isso daquilo. Como dizia aquele ministro, disse no passado lá, eu não sou ministro, eu estou ministro. Então, cara, eu não sou católico, eu estou católico, né? Você vai na missa todo domingo? Não. Você comunga? Não, porque o verdadeiro católico tem que seguir as orientações da igreja, né? Sim. Você comunga, você vai na missa, você se confessa, você, enfim, não. Então como é que você é católico? Como é muito comum a pessoa falar, né? Eu sou um católico não praticante. Não praticante. Normalmente é isso. Né? Você tem alguma religião? Eu sou católico não praticante. É a mesma coisa assim, eu sou um espírita não praticante. Exatamente. Complicado isso aí. Seja um cristão, pronto, acabou. É o que eu falei uma vez para um amigo meu. Aliás, ele falou para mim, não foi o que eu falei para ele. Eu falei, Sidão, você é católico? Ele falou, não, eu sou cristão. Eu vou na igreja quando eu acho que devo, eu leio a Bíblia quando eu acho que devo, eu já vi muitas passagens da Bíblia, eu sou capaz de falar, mas eu falo sabendo o que eu estou falando, eu não fico jogando para fora, então eu me considero um cristão. Eu acho que Jesus Cristo é o exemplo do que nós temos que fazer. Eu falei, perfeitamente. Está no caminho, né? Está no caminho. Eu vou na igreja porque eventualmente eu me sinto bem lá. Quando eu estou a fim de ir, eu vou. Agora, eu não tenho aquela obrigação de todo domingo ir na missa. Então eu não sou um católico, eu sou um cristão. Eu falei, maravilha, é isso mesmo. Está no caminho. Eu também sou um cristão, O importante, assim, é você entender, né, qual que foi a mensagem que Jesus passou para a gente, porque ele não criou religião católica, ele não criou a religião evangélica, ele não criou o espiritismo, ele não criou religião nenhuma. Ele veio trazer uma filosofia de bases morais para nós mudarmos o nosso tipo de pensamento e atitude. Isso é independente de religião. Você pode fazer isso sem ter religião. Com certeza. É você viver o primeiro e o segundo mandamento, né? Que não precisa de mais nenhum, porque isso aí é a coisa mais certa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo não é você dizer, eu amo o meu próximo. Não adianta você falar, cala a boca e faz. Só esses dois. Resume tudo. Esses 2 pontos aí, acabou, cara. Se você não mata, se você não é adúltero, se você não quer o mal de ninguém, você está amando o seu próximo, mesmo que você não faça nada, mas esses 2 mandamentos são fantásticos. Ajudando na medida do possível. Isso. Acabou. Vencendo a preguiça, né? Cair e levantar. Faltou o bebê, né? Beber, cair e levantar. Essa semana mandaram um texto para mim assim: não coma mais frango assado, tenha um pouco de misericórdia. Olha, se desperte a misericórdia que ainda há em você, uma coisa assim, pô. Mandaram, rapaz, um memezinho assim, a galinha andando na rua e o cara botou lá na... A outra que mandaram também, eu chorei de rir, a galinha passando em frente aquela lanchonete que só tem frango lá nos Estados Unidos. Cá alguma coisa, né? Aí a galinha passando assim, aí vê aquele texto da Bíblia, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum me atingirá. É Kentucky Kitchen. Isso.
a galinha andando na frente daquele negócio lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aí acho que é um trechinho do Salmo 23, né? Que é muito falado. É porque aqui, eu até voltei um pouquinho no capítulo 17, tem um trechinho que fala assim sobre o marinho, né? Ele fala que sobre a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. Então, é o que muita gente faz, né? Só né, durante a vida toda, só lê o evangelho e recita, mas não vive o evangelho. Também não adianta você falar para os outros. É igual de novo a história do instrutor, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá lá na Bíblia, viu? Mas você. Só que tem 3 dedinhos voltados para você, né? Você. Antes de falar para os outros, nós temos que aplicar a nós mesmos, né? Perfeito. Aí vem a 6ª questão, né? Comente a frase: toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Na sequência aí, né? Mas essa pergunta, ela vem, na verdade, a pergunta, né? Esse texto seguinte é por causa de outra pessoa que ele é apresentado lá, né? Sim. É o cara que estava com o fígado regaçado lá. Uhum. Analisando o ombro. Com assombro, notei que o fígado profundamente alterado, rapaz, né? Outra nuvem igualmente muito escura cobria de grande parte o órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno pâncreas, modificando o processo digestivo. Muitos minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas presas de perigosas vibrações. Enderecei o amigo espiritual ao meu olhar de eliminação. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Atingir a mente e alterar as funções do corpo. Afligir a mente e alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia, e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocando a destra amiga sobre a fonte do cavaleiro, e acrescentou: esse irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas pesadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro de sua individualidade dominadora, de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que lhe figuravam preciosas e sagradas. Neste empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe do íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato renovar-se. Sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem
dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de ordem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará o nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossas esferas, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência da matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isso, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicando-lhe um passo longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com as extremidades dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem escura se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou a funcionar. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida que seria... Aí já é a próxima questão, né? Já é a 7. Agora é a senhora grávida. Mas é interessante o que ele fala nesse textinho no começo: toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. É isso aí, né? A sua cabeça ruim, seu corpo fica ruim. Você está drenando, né, essa energia negativa para dentro do seu corpo, dos seus órgãos. E aqui eu achei assim, interessante que ele coloca assim, que esse irmão portador de um temperamento muito vivo. Ou seja, o cara devia ser um chato de galochas, o cara devia ser uma pessoa que se acha o centro do universo, que só a vontade dele que deve prevalecer, devia ser uma pessoa mais ou menos nesse nível. Então ele ali, quando ele vai no centro, ele lê, ele começa a estudar. Ele fala que nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo como marteladas. Então ele devia ali estar lendo, estudando, fazendo algum curso, alguma coisa assim, e tudo que estava sendo transmitido para ele, ele percebia que ele tinha que mudar, né? E essa mudança que ele precisava fazer, que ele estava empenhado em fazer ali, era uma transformação muito difícil para ele. Aí toda essa transformação que ele estava tentando fazer causava todo esse reflexo no corpo físico dele, né? Olha só a complexidade da coisa. E aí de novo a oração, né? Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doença do corpo. E aí de novo ele fala, né, Anacleto? Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Quer dizer, se o cara não tivesse com esse propósito, ele poderia estar em cima de uma cama, né? Pelo que ele disse ali. Sim.
Olha o trabalhão que muitas vezes a gente dá pro plano espiritual, hein? E o fígado dele recebeu toda a carga, né? Enquanto que aquela senhora foi o coração, dele, no caso, é o fígado. Ele até menciona que é o órgão mais frágil, né? Que o diz aqui, ponto orgânico dele, né? O ponto orgânico mais frágil que é o fígado. No caso dele, o ponto mais frágil era o fígado. Isso aí. É isso aí. O fígado é um órgão extremamente sensível e importantíssimo no organismo, né? Sim. Na verdade, o seu fígado, ele assim, independente de você ter um problema desse aí, tudo passa por ele, né? Ele é um filtro. Qualquer remédio que você tome passa pelo fígado. Qualquer um. Eu não sabia disso, fiquei sabendo isso há um tempo atrás. Então, tudo que você toma de medicamento, qualquer química, passa pelo fígado. O fígado tem que processar, que eles falam, né? Que vai para o fígado, porque cai na corrente sanguínea, e tudo que cai na corrente sanguínea passa necessariamente pelo fígado, e é processado ali, né? É um negócio. E aí o rim joga para fora o que não presta, né? Mas o fígado aqui processa de imediato é ele. Sim. E ele é tão importante que é um órgão que se regenera, né? Se você tirar um pedaço, doar uma parte dele, isso. Ele se regenera. Isso é incrível, né? Eu acho que é o único órgão nosso que regenera. É o único órgão. Você pode doar uma parte do seu fígado que você vai ficar tranquilão. Por isso que eles fazem transplante doador vivo, né? Isso. Aí vem a 7ª questão, né? Comente o caso da senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve esse mais respeitoso. Aqui, disse ele sensibilizado, temos a irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado, a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para esse coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Agora está no útero. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Sublime laboratório de forças geradoras, é o útero. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, que está lá embaixo, né? A estrutura embrionária a partir do qual se formará os tecidos e órgãos do embrião. E o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada e aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. É o vampiro de energia aí. Ai, meu pai. Da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais, e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares recomendando-lhe alguma coisa.
Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passos rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passos por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alisada facilmente, dispensando a carga de outras operações. É isso aí. Foi então que se aproximou de Anacleto, servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora, que me pareceu conter essências preciosas. O orientador tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Agora vamos para o feto, né? Expressando minha profunda admiração pelo concurso. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Rapaz, eles têm um negócio lá em cima que são top, hein? Nossa Senhora! Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa por meio da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentavam em toda parte em nome do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cuja terminou da grávida. Pois é, né? A mulher era um para-raio do marido, se alimentava mal, trabalhava demais, mas ela rezava, né? Ela pedia auxílio, né? Você vê que eu achei interessante aqui, é isso mesmo, ela se alimentando muito mal, eles conseguiram fazer uma forma de que o feto ficasse preservado, né? Eles deram um jeitinho de dar uma enriquecida no sangue dela que beneficiou o feto. Olha só. Mas então, justamente isso. Já pensou o nível de conhecimento que esses caras lá em cima têm, cara? E detalhe, não aparece no exame de sangue. Se aparecesse, você vai ficar, veio de onde isso? Então, é transparente a qualquer exame que se faça, né? Nossa Senhora, mas eu fico imaginando isso. Assim, o nível de conhecimento científico que esses caras têm para tratar disso, né? Coisa que por aqui a gente leva anos e anos aí com pesquisa e dinheiro. Mas, enfim, faz parte do processo, né? E novamente ele fala, né? Inclusive dessa vez a oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Não só Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, que você se menciona, né? Pega de rebarba aí os que trabalham demais pela gente. Como diz o Cláudio, dá muito trabalho pro pessoal lá em cima. Uhum. Mas agradeça também, né? Agradeça também, né? Não é só pedir. Aqui você vê, a mulher, ela recebeu todo esse amparo justamente porque ela fez por merecer. É isso aí. Né? E a nossa última questão, né? De todos os casos em que Anacleto orientou André Luiz, houve um que teve 10 atendimentos completos dos benfeitores. Entretanto, Anacleto diz que é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Relate o caso. É aí mesmo, né? Lá no final, o último parágrafo. Sim. Simão receber o chefe da assistência, é isso aqui? O chefe da assistência. O chefe da assistência magnética
a assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber uma orientação em um caso pela décima vez. Tratava-se do novo tratava do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava o caroleiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado, o baço, e o baço que acumulava enorme desequilíbrio. Lastimável. Examinou o chefe do auxílio depois de longa Perquirição. Nunca vi essa palavra. Depois de longa perquirição. Seria o quê? Vamos ver. Perquirição é investigação, vamos dizer. Investigação, né? Depois de longa investigação, seria isso. Entretanto, apenas podemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes socorro completo, preciso deixá-lo e entregue a si mesmo até que adote nova resolução. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destrutivas que o nosso rebelde amigo acumulou por si mesmo. Essa nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instruiu e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas de serviço que devemos atender nessa casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram sofrimento e perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidos pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos nessas condições, salvemo-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria, 10 vezes consecutivas a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Podemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois de ligeira pausa, sentindo que não me atreveria a interromper os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu: Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atitudes espiritualizantes, nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se. O ato de encolerizar é ficar com raiva, né? Exato. Isso. Encolerizar-se desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Torna-se, por isso mesmo, centro de convergências e intensas vibrações destrutivas. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e
e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de observações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confirma. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos 10 operações de socorro magnético integral, aliviando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que lhe provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente. Aqui, pela descrição dele, é daquele tipo de pessoa insuportável, né? Nossa Senhora. Que arruma briga com todo mundo, faz inimigo em tudo quanto é lugar, não perde uma oportunidade para criar inimizade com os outros, né? Então, ele adquire o ódio, né, alheio, então ele é alvo, né, do pensamento de ódio de um monte de gente, e ele próprio fabrica isso contra os outros, então... Sem contar que é um vazio curto, né? Ele, pelo jeito, ele se exalta facilmente, se alguém discorda dele, talvez. O cara que não aceita a opinião alheia, né? Um ponto de vista diferente do dele, né? Porque ele fala que não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Então ele fica enchendo o saco de todo mundo que tá à volta dele. Pior que tem um monte de gente assim, meu pai. E lá no comecinho ele fala um negócio interessante, né? Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Ou seja, chega num ponto que o cara... Então tá bom, você vai sofrer para você aprender. Né? O cara sinta sua dorzinha aí, curta. O cara não vai pelo amor, vai pela dor. Tá aí, ó. Porque ele fala que há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Então aqui, né, sempre deixa claro que não é Deus que pune ninguém. A própria pessoa está se punindo. Porque ao produzir tudo isso contra os outros, ele acaba depois colhendo. Ele está plantando e ele vai colher o que ele plantou, né? Então são atitudes que ele faz com os outros que depois volta para ele. Tudo que a gente faz volta, né? Exatamente. E ele desperta a cólera nos outros, né? Os outros iguais a ele, deve ter vários, né, com quem ele convive lá, que são iguais a ele, né? Tem a sua opinião e desperta o ódio, a cólera. E ele é fático no meio do texto aqui. O infeliz, porém, não nos ouve. Esse é o ponto. Ele coloca assim... O infeliz, porém, não nos ouve. Ele coloca assim... facilidade temível, não percebe a perigosa posição em que se confina. Ele não percebe essa condição. Isso aqui é duro, né? A posição que ele se encontra. Porque ele coloca assim, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-lo à sua própria obra, a fim que aprendam consigo mesmos. Então, quer dizer, o plano espiritual não vai ficar ali enxugando gelo. Ele vai ajudar a pessoa. Você vê, eles ajudam até 10 vezes, mas se a pessoa não cai na real, eles largam a pessoa para a pessoa colher o que está plantando, para ver se com a dor ele cai na real, ele começa a se corrigir, né? E o cara imagina você faz a coisa errada e você recebe o auxílio, aí você faz errado de novo, aí você faz errado 10 vezes. Como diz Tianinha, tudo tem limite, né? Até isso.
Paciência tem limite, ajuda tem limite, tudo tem limite. O cara recebeu 10 ajudas em 3 meses, em 90 dias, 10 ajudas. Então, a cada 9 dias, né, o pessoal ia lá e... Meu amigo, sai dessa. Arruma um pavio mais comprido, né? Discute o pavio, né? O cara não é que não tem... Não é que pavio, o pavio não é curto, é embutido. Então não tem, né? Coloca o pavio aí, pô. É melhor ser feliz que ter razão, né? De novo, aquela... Eu já aprendi isso bastante, pô, bastante. Hoje em dia eu não discuto mais algumas coisas. Ah, beleza, sua opinião tá ótima, maravilha. Fica com a sua, que fica com a minha aqui, vamos em frente, não é? E aí eles querer convencer os outros, não. E aí ele termina, né? Eles terminam o trabalho. E aí ele fala no último parágrafo, né? Acompanhando meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que o meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse o coração. É isso aí. E ele faz uma perguntinha no final do texto lá, né? Qual a medida de tempo estipulada para casos dessa natureza? Varia de acordo com os motivos, né? O efeito obedece à causa. Não tem uma regra, né? Não tem, depende da pessoa, né? Se a pessoa cai na real logo, fica mais fácil, né? Mas a pessoa insiste anos e anos nessa mesma tecla aí, vai levar mais tempo, né? A gente depois, no próximo capítulo aí a gente vai ter o adeus, né? Adeus. A gente tem até o direito de dar umas entortadas de vez em quando, mas tem que ser exceções, né? Quando você transforma a exceção numa regra, aí o bicho pega. Aí é complicado. Agora, eu sempre tô com Tianinha na mente. Paciência também tem limite. Tá bom, beleza. Você me deu uma abertura enorme. Você não tem jeito. Você que falou que paciência tem limite, pô. Não, mas é brincadeira. Você tem que estar esperto, né? Tem que estar sempre ligado que as pessoas estão aí para te provocar, pô. Muita gente que está à sua volta aí para te provocar. Né? Enche a boca de água, né? Muitas vezes a outra pessoa está sendo, na verdade, um instrumento para exercitar a sua paciência, né? Exatamente. Você tem que perceber a oportunidade. Outro dia eu falei para ela, Tiana, eu não peço mais para Deus me dar paciência e tolerância. Eu peço a Ele para me ajudar a usar o que eu já tenho, porque quanto mais eu peço, mais Ele põe coisa na minha frente, né? Você quer paciência? Então tá bom, toma mais essa. Então toma essa agora, pô. Então você vai ficando com a bateria, né? Falou, agora tem que descarregar isso. Meu amigo. Quanto mais paciência você pede, mais gente chata aparece no seu caminho. Mais aparece, exatamente. É isso aí. Não adianta pedir a paciência, não. Ele te põe mais problema na frente para ver se você consegue. Né? Ela falou para mim assim: paciência tem que estar dentro de você, né? Coloque isso aí no papel que você um dia vai ser expositor e vai falar isso. Eu falei, Deus lhe ouça, eu falo mesmo. Gente, para de pedir paciência para Deus, pô. Ô, meu Deus, me dê paciência. Você tá roubado. Tá roubado.